Então, para a gente poder analisar esse cenário e para analisar a escolha desse nome, a gente conversa agora ao vivo com Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres. Quero começar agradecendo a gentileza de estar conosco aqui neste sábado na CNN. Muito obrigada, embaixador. Bom dia, obrigado pelo interesse de vocês. Muito bem, queremos então saber um pouquinho mais e começar ouvindo o senhor a respeito da importância desse nome. A gente acabou de mostrar então o perfil do novo ministro, de Mauro Vieira. Qual é o impacto da escolha desse nome para comandar o Itamaraty, embaixador? Olha, o Mauro é muito habilidoso, é muito sério, competente e tem experiência, né? Como você mostrou, ele ocupou os principais cargos da diplomacia brasileira nesses últimos anos. Então, ele tem experiência, é uma pessoa que conhece esses assuntos, o que não quer dizer que ele não vai enfrentar desafios, né, internos dentro do próprio Itamaraty e externos, por causa das grandes transformações que estão ocorrendo no mundo, né? Eu acho que talvez um dos principais desafios deles é que, em poucos momentos na nossa história, a política externa teve um papel tão relevante para definir o lugar do Brasil no mundo e para restabelecer a credibilidade do nosso país e retificar a percepção externa muito negativa que hoje existe sobre o Brasil, sobretudo em função de um dos temas globais mais importantes, que é a mudança de clima e meio ambiente, em função das nossas políticas na Amazônia. Então, esse vai ser um grande desafio que ele vai enfrentar. Há outros desafios também, de política externa, de organização da chancelaria, que ele vai ter que enfrentar. É até interessante o senhor citar esses trechos. Gostaria de poder ouvi-lo a respeito de qual é o cenário que o novo ministro vai encontrar. De que maneira o senhor avalia esses últimos 4 anos, da maneira como o mundo enxerga o Brasil? Levando em conta essa nossa janela, né, que é o Ministério das Relações Exteriores, essa nossa porta de entrada para o mundo, ao menos quando a gente fala de gestão de governo federal. Qual é a imagem desse ministério hoje, do Brasil para o mundo? Olha, nos últimos 4 anos, sobretudo nos 2 primeiros anos desse governo, a política externa foi um ponto fora da curva. Quer dizer, nós estamos tendo uma política externa nesses últimos 4 anos, que é atípica. Nos 2 últimos anos, o ministro Carlos França conseguiu corrigir algumas das distorções que foram criadas nos 2 primeiros anos do governo. Mas o Brasil, por causa dessa situação, sobretudo ambiental e em relação à Amazônia, o Brasil se isolou, né, das negociações comerciais, se isolou nos organismos multilaterais e foi considerado, como o próprio primeiro-ministro do governo Bolsonaro mencionou, se transformou num pária em termos ambientais no mundo, entendeu? Então, eu acho que com o novo governo e com as prioridades que o presidente Lula já definiu no discurso que ele fez lá no Egito, na COP27, a política externa vai ter como centro, né, como prioridade mais, entre as prioridades, a prioridade mais importante, o meio ambiente. E isso é muito positivo, entendeu? Porque vai voltar o Brasil, vai levar de volta o Brasil ao centro do cenário internacional, numa área que é hoje a mais importante, que é a mudança de clima. Então, o Brasil vai recuperar sua credibilidade, vai deixar de ficar isolado em algumas das áreas no mundo e vai poder influir não só nessa política ambiental, na volta da força da importância do Brasil na Amazônia,
mas também em outras áreas, não só na área multilateral, na agenda da ONU, da agenda da OMC, na integração regional, nos nossos parceiros aqui da região, na relação entre os Estados Unidos e a China e, sobretudo, eu acho que é importante que nessa volta do Brasil ao mundo, né, como o presidente Lula falou, que o Brasil está de volta, que a gente defenda os interesses brasileiros, não interesses ideológicos ou interesses partidários, mas interesses nacionais. E para isso a gente precisa ter uma posição de equidistância, não só na questão da guerra da Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, mas também nessa tensão crescente entre os Estados Unidos e a China. O Brasil tem muitos interesses a preservar, a nossa posição no mundo pode voltar a ser de influência, uma voz ativa, mas para isso a gente precisa preservar os nossos interesses e não fazer como nós fizemos no começo do governo atual, né, que está terminando, fazer alinhamentos automáticos com quem quer que seja. Nós temos que defender a nossa independência e a defesa dos nossos interesses em primeiro lugar. E o senhor avalia que seria interessante o Brasil mudar o posicionamento em relação ao mundo? Quando a gente fala de guerra na Ucrânia, por exemplo, nós vimos, não é, embaixador, nos encontros da ONU, o Brasil posicionando-se ali de alguma maneira neutra em relação a grandes potências que se posicionaram como uma oposição às investidas da Rússia na Ucrânia. O senhor avalia que esse posicionamento pode ou deve mudar agora com o nosso novo representante das relações exteriores? Olha, eu acho que a posição que o Brasil adotou até aqui e a posição que o presidente Lula anunciou para o futuro governo é a correta. O Brasil condenou nas resoluções da ONU os ataques da Rússia à Ucrânia. A gente não ficou neutro. O Brasil condenou porque são ataques que vão contra a Carta das Nações Unidas, a integridade territorial e aquilo que a nossa Constituição, no artigo 4º, determina sejam as prioridades da política externa. Então, o Brasil ficou numa posição de equidistância em dois outros fatores que são políticas de um dos lados, entendeu? O primeiro é a questão da aplicação das sanções. Essas são medidas unilaterais tomadas pelos Estados Unidos e pela OTAN contra a Rússia, que tem a lógica dela dentro da posição dos Estados Unidos e da OTAN, mas não tem apoio nos nossos interesses. Nós temos grandes interesses econômicos, comerciais, sobretudo na questão dos fertilizantes, em relação à Rússia. Se nós colocássemos sanções contra a Rússia, certamente haveria retaliação contra os nossos interesses. E o segundo ponto, que o Brasil também não aderiu, foi a exclusão da Rússia de alguns organismos internacionais. O Brasil acha, e eu concordo, que a gente não deve excluir ninguém. A gente deve manter o diálogo para tentar terminar esse conflito. E a exclusão da Rússia, do G20, da ONU, de outros organismos internacionais, vai contra essa tendência a, no futuro, haver algum tipo de entendimento para terminar esse conflito, que é tão negativo para a Ucrânia e para todos nós no mundo inteiro. Todos nós estamos sendo afetados por esse conflito. Então, eu acho que essa posição de equidistância que nós adotamos até aqui está correta. Nós condenamos o ataque à Ucrânia, mas nós não cedemos a pressões para a imposição de sanções que iriam
contra os nossos interesses. O setor do agro, né, que agradeceu e muito por esse posicionamento, porque a gente tem uma relação muito próxima e próspera com os russos na compra de alguns produtos, muito bem ressaltado pelo senhor. Eu quero aproveitar que estamos com a sua presença, Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, e vou chamar a Basília Rodrigues para poder participar também dessa nossa conversa e fazer-te uma pergunta, embaixador. Basília, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elisa. Obrigada, tudo bem? Muito bom dia a todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil, embaixador. Nós, jornalistas, né, vivemos aí analisando, observando as informações, mas faz muita diferença conversar com alguém que é um especialista, né, que vive a diplomacia, as relações exteriores brasileiras. Qual o impacto da ausência de um presidente da República, de fato, no caso o presidente Jair Bolsonaro, em eventos como o G20, a cúpula do Mercosul, a COP27, a ausência, então, desse comandante, que é o da situação em arenas internacionais de debate, de visibilidade dos países como estas? Qual a avaliação do senhor? O que o Brasil perde ou deixa de ganhar quando o seu chefe de Estado ou governo, seja por implicações eleitorais ou, enfim, um certo tipo de desleixo, deixa de comparecer a situações como estas? Olha, nos 200 anos da política externa do Brasil independente, desde 1889 até hoje, a política externa sempre esteve presente nos principais acontecimentos globais. Como eu disse, nesses últimos 4 anos, foi um ponto fora da curva. E isso determinou, né, um certo isolamento do Brasil em certas áreas e a ausência da voz do Brasil em temas que são muito importantes para nós. Então, por isso, eu acho que o presidente Lula disse que o Brasil está de volta, porque ele estava pensando exatamente nessa ausência do seu líder, né, do seu presidente, em organismos internacionais, em reuniões internacionais, que hoje definem a política internacional. Nós temos hoje temas globais, né, e você não pode deixar de participar de reuniões que tratem do clima, que é o tema mais importante hoje, global. Sobretudo porque o Brasil, assim como a Indonésia, o Congo, estão no centro desse debate por causa do tamanho das florestas que esses países têm, do bioma amazônico, né, das florestas tropicais. Então, como esse é o tema mais importante hoje no mundo, a falta de uma voz do Brasil para defender os seus interesses, para explicar a complexidade dessa situação, para negociar cooperação internacional, é muito pesada, é muito forte. E não só isso nos temas globais, mas eu acho que uma das ausências mais importantes desses últimos 4 anos foi a presença do Brasil no nosso entorno geográfico. A América do Sul é o entorno geográfico do Brasil. Quer dizer, nós não podemos, dada a importância do Brasil, mais de 50% de tudo que ocorre aqui na região é o Brasil. O Brasil se ausentou totalmente. Na minha visão, teve uma política equivocada em relação a alguns problemas mais cruciais aqui da região, como a crise na Venezuela, por exemplo, a tal ponto de fechar os consulados do Brasil na Venezuela, ignorando a assistência dos brasileiros nesse país. Quer dizer, ao invés da gente se engajar, procurar levar uma solução para a questão democrática de direitos humanos na Venezuela, o Brasil se omitiu, suspendeu as relações, indicou um presidente paralelo que não tinha o menor poder, suspendeu os consulados do Brasil na Venezuela. Enfim, foram posições muito contrárias ao nosso interesse. Por isso que eu disse que o Brasil, em muitos aspectos, acabou isolado na comunidade internacional. E eu acho que é muito bem-vinda essa ideia
de que o Brasil está de volta, como aconteceu com Biden nos Estados Unidos depois do presidente Trump. No discurso de posse, ele falou a mesma coisa. Os Estados Unidos está de volta ao cenário internacional. Eu acho que isso vai ser muito positivo para o Brasil. Ministro, gostaria de aproveitar, embaixador, gostaria de aproveitar e ouvi-lo a respeito do nosso maior parceiro comercial, que é a China, que sempre figura ali entre os maiores parceiros, principalmente quando a gente fala de agronegócio, que foi um dos únicos ou o único setor a manter um pouco da nossa economia, por exemplo, durante a pandemia. De que maneira o senhor avalia que deve ser daqui para frente a nossa postura com os chineses, levando em conta que a gente está se despedindo de uma gestão que já figurou ali algumas falas bastante sensíveis, algumas falas xenofóbicas e até chamando vacina de vacina? Olha, tudo isso que vocês estão conversando comigo são os grandes desafios que o Mauro Vieira vai enfrentar quando ele chegar para dirigir, a partir de 1º de janeiro, o Itamaraty. A China é parte, não é, de um contexto geopolítico global muito importante. E essa é uma novidade. O Mauro, quando foi ministro em 2015, estava numa outra realidade. O mundo mudou, o Brasil mudou, e hoje nós temos a prevalência de princípios geopolíticos, não princípios só econômicos, só políticos, só comerciais. São princípios geopolíticos. E a China, justamente, junto com os Estados Unidos, compõe hoje o cenário mais delicado das maiores tensões globais. E o Brasil, como eu disse em relação ao que ocorre na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Brasil tem que ter uma posição de independência e de equidistância dentro dessa tensão geopolítica. Por quê? Porque ninguém discute que o Brasil é um país ocidental. Os nossos valores, os nossos princípios, democracia, direitos humanos, livre mercado, livre comércio, tudo isso são valores ocidentais que o Brasil preza, defende e estão em nossa Constituição. Mas, por uma série de circunstâncias hoje, e nesses últimos 10, 15 anos, o Brasil está muito dependente da Ásia e, na minha visão, essa dependência ainda vai aumentar nos próximos anos. Isso faz com que mais de 50% das nossas exportações vão para a Ásia. Mais de 30% das nossas exportações agrícolas vão para um único país, que é a China. Então, nós temos que ter uma política que preserve os nossos interesses dos dois lados. Nós temos que ter uma política em relação aos Estados Unidos que amplie a cooperação, que amplie as nossas relações econômicas, comerciais, tecnológicas, políticas com Washington, mas nós temos que ter também uma relação muito pragmática, muito realista com a China. E basta ver, recentemente houve uma reunião da comissão mais importante que dirige, coordena a relação entre o Brasil e a China. Nós temos 2 planos decenais com a China, importantes, econômicos, comerciais, científicos, tecnológicos. Nós temos muitos interesses a preservar. E, como eu disse, eu acredito que essa relação ainda vai se diversificar e vai aumentar ainda mais. Por isso que, a exemplo do que ocorre entre a China e a Ucrânia, o Brasil tem que manter sua posição de equidistância, de independência, na defesa do seu interesse nacional em relação aos Estados Unidos e em relação à China. Você aludiu aí, no começo do governo, alguns problemas que houve, inclusive para veto de empresas chinesas. Felizmente isso foi superado, as empresas chinesas estão trabalhando aqui e o Brasil hoje, por causa dessa mudança de política, pode dizer que é parte do 5G, do grande avanço tecnológico, que nós íamos ficar fora se tivéssemos excluído as empresas chinesas. Então, eu acho que o Mauro Vieira vai ter um trabalho muito grande para colocar o Brasil no centro
de todos esses acontecimentos. E esperamos que ele consiga não só isso, mas também fortalecer o Itamaraty, né? O Itamaraty, inclusive agora com essa mudança que vai haver no Ministério da Fazenda, com a divisão do Ministério da Economia, com a criação do Ministério da Indústria e Comércio, certas áreas do Itamaraty vão ser questionadas também, como a promoção comercial, a PEX, que deve sair do Itamaraty. O Itamaraty tem que ser fortalecido na defesa das suas competências e da coordenação dos assuntos internacionais dentro do governo.